Olá pessoal, eu espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Fisioterapia e Inclusão. E o vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo leve, é um vídeo bacana que vocês vão gostar de assistir. Aquele tipo de vídeo que é para você sentar, relaxar, respirar fundo e admirar. Admirar porque hoje eu vou apresentar para vocês 5 pessoas com deficiência que fizeram a diferença na história da humanidade, que marcaram a nossa bela história da humanidade. E acreditem, foi muito difícil achar essas 5 pessoas, porque na verdade, quando a gente pesquisa e faz um levantamento ao longo da história, a gente vê quantas pessoas com deficiência brilharam, né? E trouxeram coisas geniais e coisas que fizeram toda a diferença, que foram verdadeiros divisores de água na nossa história da humanidade. Então o vídeo de hoje serve também para a gente refletir um pouquinho, né? Se essas centenas de pessoas, que são pessoas que criaram notoriedade, que ficaram famosas, digamos assim, na história, na sociedade, imaginem aquelas que se mantiveram no anonimato, mas que também produziram, que foram verdadeiros gênios, né? Que contribuíram com a evolução da humanidade, com a evolução de ferramentas, que criaram, seja no âmbito da arte, seja no âmbito da música, seja no âmbito da física, da ciência, enfim. A história nos prova o quanto as pessoas com deficiência são capazes, têm habilidades e potencialidades desde o início da humanidade. Então esse vídeo também serve para a gente exorcizar de vez o famoso, infelizmente, capacitismo. O vídeo de hoje contribui brutalmente com o movimento anticapacitista e mostra, provando, que o ser humano com deficiência ou sem deficiência sempre foi e sempre será capaz de produzir, de brilhar, de agregar e contribuir com a evolução da humanidade. Acompanhem que vocês vão gostar. Vamos começar pelas damas? Certamente você já ouviu falar em Frida Kahlo. Nascida em 1907, no México, filha de pai alemão e de mãe espanhola, ela adquiriu poliomielite aos 6 anos de idade, que a deixou com algumas sequelas motoras importantes, especialmente nos membros inferiores, dificultando a sua locomoção e o seu ato de caminhar. Passou por inúmeras cirurgias e tratamentos, e depois ainda foi vítima de um acidente de bonde, exatamente, que ainda prejudicou mais na sua caminhada, nos seus pés e nas suas pernas. Mas nada disso foi fator impeditivo para que Frida Kahlo brilhasse no cenário da arte, quebrando todos os tabus, trazendo toda a sua arte baseada nos seus autorretratos, nas cores fortes, nas origens indígenas. Ela conquistou o cenário da arte mundial e até hoje é reconhecida como uma das maiores e melhores pintoras do mundo. E agora é com muita honra que vamos trazer ao palco das celebridades do Fisioterapia e Inclusão o gênio inglês Stephen Hawking. Nascido em 1942 em Oxford, filho de pai médico e mãe filósofa e cientista política, desde os 6 anos de idade já construía trens e outros brinquedos muito avançados para sua idade. Stephen Hawking desenvolveu uma doença degenerativa do sistema nervoso chamada esclerose lateral amiotrófica, também chamada de ELA, que aos poucos vai tirando os movimentos, fazendo com que a pessoa perca a autonomia e a independência. Mas nada disso e nenhum cenário adverso foi capaz de criar obstáculos para que Stephen Hawking se transformasse num dos maiores cientistas do mundo, especialmente no que diz respeito às teses dos buracos negros e de vários estudos relacionados às galáxias e ao espaço. Também foi muito destacado no que diz respeito às tecnologias assistivas, criadas por si próprio e que o ajudou em todas as questões de dificuldades ou restrições que a sua doença, porventura, tenha trazido. Stephen Hawking é conhecido e reconhecido mundialmente como um dos maiores físicos do mundo. Tan, 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 tan. Vamos falar agora de um dos maiores gênios da música erudita, Ludwig van Beethoven. Nascido em 1770, na Alemanha, pianista, compositor e regente, é dono de uma das maiores e lindas obras da música clássica, a Quinta Sinfonia, a Nona Sinfonia e outras beldades da música erudita.
Começou a ter uma perda auditiva significativa aos 27 anos de idade, que evoluiu para a surdez aos 48 anos de idade. E claro, isso não o impediu de continuar compondo e regendo e sendo até hoje um dos maiores gênios da música erudita em todo o mundo. Christy Brown. Talvez você não o conheça pelo nome, mas certamente se eu falar do livro e do filme O Meu Pé Esquerdo, você vai lembrar. Christy Brown era irlandês, nasceu em 1932 e sofreu encefalopatia crônica da infância, ou paralisia cerebral, uma doença que comprometeu todos os movimentos do seu corpo, exceto do seu pé esquerdo. E por meio dele, Christy Brown, com a ajuda da sua mãe, foi capaz de demonstrar ao mundo todo o seu potencial intelectual e suas habilidades, se tornando um grande artista plástico, além de poeta e escritor. Christy Brown é conhecido como o dono do pé esquerdo mais habilidoso desse mundo. Vamos finalizar esse episódio com a linda história de Helen Keller e Annie Sullivan. Helen nasceu em 1880, surda e cega nos Estados Unidos. E Annie Sullivan, a sua professora, acreditou em todo o seu potencial e desenvolveu uma metodologia inovadora e visionária para alfabetizá-la. Helen estudou, se formou em filosofia e se tornou uma grande escritora, filósofa e ativista social, batalhando pelos direitos sociais, especialmente dos mais vulneráveis.